Oi, gente, tudo bem? Hoje no Reprodução em Pauta tenho o prazer de chamar, não são, né, uma novidade aqui, mas a Isa e a Natami, que são duas pessoas queridas, que foram pacientes lá na clínica, mas se tornaram minhas amigas. E hoje, não só a convite meu, mas a convite da Clínica Originária, chamei essas pessoas maravilhosas pra gente bater um papo e falar um pouquinho sobre reprodução assistida, parto, gestação, puerpério, né? Puerpério. E também falar um pouquinho, claro, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho da experiência de vocês, mas eu acho que o nosso foco principal é também falar sobre o Dia das Mulheres. Então, eu acho que a gente quer falar um pouquinho dentro desse assunto e vamos desenrolar um pouquinho aí. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, Dr. Vini. Nós somos suas fãs, amamos você. Já gostamos morrendo de saudade. Exato. Com muita Só saudade. assim pra gente encontrar. É um privilégio estar aqui junto com toda a equipe Originária, Reprodução em Pauta, que é um sucesso. E especialmente estar aqui representando tantas mulheres e a nossa comunidade, né? Falando também um pouquinho de diversidade. Exato. Das famílias agora que estão cada vez mais sendo acolhidas, representar, falar desse assunto e colocar um tijolinho na construção desse mundo mais igual e mais respeitoso, mais amoroso, pra gente é sempre um privilégio, né, amor? E já estamos prontos para outra. Pois é, Acabei de receber essa notícia, tá bom? Eu não tava sabendo ainda, não. Ele tá um pouco chocado. Eu tô um pouquinho chocado, mas tudo bem. Eu acho que falando um pouco dentro, né, desse tema Dia das Mulheres, você falou também de diversidade, óbvio que a gente vai trazer isso à tona na nossa discussão, mas eu acho que toda vez que a gente fala de Dia das Mulheres, eu não sou muito assim, a favor, o dia de não sei o que, o dia de não sei o que, mas eu acho que, obviamente, é necessário na nossa sociedade, pelo menos pra gente lembrar aquelas pessoas que não lembram, né, do que aquilo representa. E quando a gente fala em Dia das Mulheres, acho que vem muita coisa na nossa cabeça, né? Principalmente em relação à luta e conquistas. Acho que essas são as duas principais palavras que aparecem na minha cabeça. E óbvio, eu não tenho tanto esse poder de fala, eu tenho talvez dentro da diversidade, mas não como mulheres. E vocês sabem as dificuldades. Então, quando a gente olha lá pra trás, né? A gente não tá falando só em gestação, em parto, mas a gente tá falando em conquistar, né, espaço dentro da sociedade, respeito, Voz, tirar, exato, voz, né, tirar aquela coisa tão que só, né, o homem pode trabalhar em tal setor, só o homem pode assumir tal responsabilidade. Então, eu acho que esse tema é muito importante, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. Com certeza. E claro, vocês como mulheres, eu quero ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. O que vocês olham para trás e vocês já veem, né, como uma conquista. E depois eu quero complementar, obviamente, da minha parte um pouco técnica, reprodutiva, diríamos assim, do que a gente vai falar um pouquinho mais. Eu acho que eu sou uma declarada feminista não extremista. Sim. Justamente por honrar as nossas ancestrais, todas as mulheres que lutaram pra gente estar aqui hoje, onde a gente está. Porque eu acho que se não fosse a luta delas, eu nunca vou negar ou diminuir, porque realmente foi necessário. Tudo que elas fizeram lá atrás foi necessário. Sim. E eu honro e agradeço muito, porque senão nós nem poderíamos estar vivendo esse formato, né? Isso. Não, claro, legalmente falando. Embora ainda tentem ali não tornar legal, mas a gente vai continuar lutando. Não tornar legal ou às vezes dificultar muitas vezes, mas estamos aqui. Exatamente, continuaremos. Continuaremos. Espero com certeza. Eu penso na luta de antigamente, na luta de hoje também. O que eu vivo, o que eu faço é justamente para daqui 10, 15 anos a minha filha saber e poder viver num lugar ainda melhor para ela como mulher, numa sociedade, como profissional. Então, de uma forma muito mais segura do que é hoje, do que já foi um dia, que a gente sabe. Acho que eu vejo isso também como, sabe, tipo, tijolinho, sabe? Quando você vai construindo. E é isso que você falou, exatamente o que você falou. Hoje, a gente tá vivendo isso daqui, né? Não só falando em relação, né, à parte de representatividade das mulheres, mas também como uma diversidade no geral, igual a Isa falou. Mas se essas pessoas não tivessem feito na nossa... não vai valer a pena, não vou fazer nada, não tivesse construído ou colocado esse primeiro tijolinho, a gente não tava vivenciando o que a gente tá vivenciando hoje. Igual você falou, talvez não estaria aqui tendo essa oportunidade de vivenciar, de constituir a sua família, por exemplo, né? Sim, e um exemplo. Eu sempre penso, até como pessoa, né, que
independente de qualquer coisa, eu quero passar, eu quero deixar ali, sabe, um legado que eu fiz alguma coisa boa, onde eu estive. E eu acho que é exatamente isso. Vocês fazendo isso, né? Falando no caso de vocês, trazendo talvez lá no futuro. Talvez não, com certeza lá no futuro, mudança para essas pessoas que vão ver, talvez viver isso de uma forma mais leve, mais tranquila, menos pesada. Que hoje já é menos pesado do que antes, mas é igual a gente falou. Ainda tem resistência, ainda tem muita dificuldade, a gente sabe disso. Sim. E a gente vai falar sobre isso também, obviamente. Voltando um pouquinho, né, no início, eu acho que são as duas, até falando um pouquinho, dando um spoiler do que eu tô pensando aqui em falar um pouco no podcast, mas falando sobre a mulher, né, assumindo na sociedade cada vez mais esse papel importante, sei lá, se tornando CEO, né, de empresas, de grandes empresas, se dedicando ao trabalho. Acho que as duas principais coisas, a primeira delas, né, a importância da mulher na sociedade, eu acho que traz muito essa conquista, não só da parte do trabalho, da importância na sociedade, mas aí eu começo a trazer outras coisas à tona, que seria um dos tópicos que a gente vai conversar, que é, por exemplo, o congelamento de óvulos. Eu assumi essas responsabilidades, isso é ótimo perante a sociedade, como conquista para essas mulheres, mas eu também estou deixando, talvez, a minha gestação um pouquinho para depois, porque nesse exato momento, eu tô ali, sei lá, no ápice da minha carreira, eu não vou poder, né, ou eu não quero, ou optei por não engravidar nesse exato momento. Então, acho que esse é um dos tópicos que a gente vai conversar. E o segundo, pensando, obviamente, no Dia das Mulheres, nada mais justo do que a gente falar sobre dupla maternidade. Né? 2 Dias das Mulheres, comemoração dupla. Então, acho que eu queria muito falar sobre isso. Eu queria, primeiro, obviamente, falando aí do que eu acho que a vivência mais recente de vocês, né? 4 meses? 4 meses de vivência, né? Dessa dupla maternidade. Não que o processo antes não é, mas agora é assim, concretizado ali. Tá lá Hope Mary, Maria. Então, assim, eu acho que a gente pode começar um pouquinho falando do início da decisão de vocês, como que foi, porque não é só iniciar o tratamento, né? Antes de eu iniciar o tratamento, ou antes de eu, sei lá, procurar um profissional, uma clínica, tem toda uma base lá atrás, que vocês tiveram que ter essa conversa, vocês tiveram que ambas, né, falarem, não, nós vamos bancar isso daqui, nós queremos realmente isso daqui, e a gente também, claro, nós, né, diversidade, sabemos o quanto isso também deixa a gente um pouquinho amedrontado. Do tipo, eu tô tomando esse passo, não é só pela responsabilidade de estar assumindo, formar, constituir uma família, mas é constituir uma família perante uma sociedade que talvez, eu não sei, meu filho, minha filha possa sofrer alguma coisa que eu vou querer assim, ó, igual leoa voar em cima e abocanhar alguém, entendeu? Eu queria ouvir um pouquinho essa parte, um pouquinho inicial de vocês, como que foi. Acho que a gente nunca falou sobre isso. Pois é. É verdade. Mas é um tema que a gente recebe muito nas nossas redes sociais. E eu e a Natami, a gente... Que é o passo, é o primeiro passo, né? A gente recebe muito a pergunta, quando vocês decidiram ter um bebê? Cadê o clique? E a resposta, eu acho... É algo muito importante, porque nós decidimos desde o momento que nós nos conhecemos. Entendi. Fazia parte dos nossos planos, dos nossos sonhos. Então, o que a gente vê é que muitos casais, acontece isso, de um querer ter filhos e o outro não querer. E acontecem grandes frustrações, porque uma das partes que quer ter o filho acredita que a outra pessoa vai mudar. E nem sempre isso acontece. Então, acho que, acima de tudo, é muito importante, quando você encontra a sua parceira, se você tem esse desejo, alinhar as expectativas. E porque, diálogo, né? Nossa, diálogo. Eu sempre falo, tem que falar, mas vai conversar sobre isso agora. Sim, vai conversar sobre isso agora. Senão você vai postergar um negócio que lá na frente você vai falar, devia ter falado lá atrás. Pois é. Então, não tem como não alinhar a expectativa ali no começo. Aí depois vai falar, me enganou, achei que ia ter, não ia ter. Não, ninguém é enganado. Se você conversar, se você alinhar expectativas, porque senão você vai se frustrar. Combinado não sai caro. Isso mesmo. E eu e Natami, desde no primeiro dia que nós sentamos para jantar, isso já era um desejo meu e isso também era um desejo dela. Então, é algo que já estava definido. Só não sabíamos o momento. E se não fosse Natami puxar ali, porque Natami que é a pessoa que faz acontecer. Né? Se me deixar, eu ia ter lá com o quê, gente? 70 anos. Ela sonha, eu vou lá e realizo. Isso aí, tem que ter. A divisão de tarefas, lógico, né? Sempre equilíbrio. Assim. E a partir do momento que vocês tiveram, né? Tudo bem, vocês já tinham
Que bom que vocês tiveram já desde o início ali, já Alinhamos. alinhadas as expectativas. E vocês decidiram, passou em algum momento na cabeça de vocês, ou chegou aquele, sabe, aquele friozinho na barriga, aquele medinho de como seria enfrentar isso dali pra frente? Não só pela responsabilidade. É claro Sim. que a gente fica com friozinho na barriga, do tipo assim, tem um ser humanozinho ali lindo, maravilhoso, que depende pura e exclusivamente de vocês para sobreviver. Mas além disso, a gente sabe que tem os outros medos em relação à sociedade, com certeza. Sim, eu acho que por mais que a gente converse, ou que a gente alinhe todas essas expectativas, muitas coisas ainda Fora do controle. vão sair fora do nosso controle e a gente só vai perceber quando acontecer Claro. mesmo. Assim, quando a Hope nasceu, a gente percebeu. A gente não conversou sobre isso. Existiram várias coisas assim que a gente falou, isso aqui a gente não tinha conversado ainda. Mas desde o início, assim, a gente falava muito sobre tudo, né? Sim. Eu acho que até durante a gestação, a gente teve alguns embates, e isso foi muito importante para nós, alguns conflitos Sim. sobre questões familiares, sobre questões educacionais, enfim, acho que num geral, e até perante a sociedade mesmo. Nós vivemos uma fase em que a gente queria entender se era doador ou se era um pai biológico, como nós iríamos passar isso para ela, como isso, né, no que nós acreditamos, numa constelação sistêmica, como isso acontece, né, sistêmica familiar, como isso funciona. Sim. Então, foram muitas coisas. Muitas questões a Muitas serem questões, conversadas e resolvidas. E até pegando nesse ponto que você falou, o medo, né? Porque eu acho que isso imagine nossas mães que que têm relacionamentos héteros, elas têm esse medo. Sim. O grande medo, aliás, muitos pais e maioria, mães né? às vezes não aceitam os filhos, não é porque eles não amam, não é porque eles são contra. É o medo do filho sofrer um preconceito, de sofrer, isso que existe por trás. Sim. E nós também temos esse receio, é claro, você falou, existe o preconceito, não temos como criar um conto de fadas e falar que isso não existe. A gente sabe que ainda existe muito. Sim. Só que o mundo não está no nosso controle. As outras pessoas, nós nunca vamos conseguir controlar. Então, eu acho que o que eu e a Natan podemos fazer é que o mundo da Hope, o mundo que eu posso traduzir na Apresentar palavra pra ela. família, né? Que a nossa família, que a estrutura dela seja uma estrutura amorosa, criar um ser humano forte, corajoso e principalmente um ser humano que saiba sobre a sua identidade, saiba quem ela é, que ela é uma filha de Deus, que ela é amada, que ela é aceita, que ela é desejada. Porque se ela tiver isso formado de forma consistente, o que as pessoas falarem pode até chatear. Sim. Mas depois, por um momento, ela vai recordar de quem ela realmente é. E aí não vai atingir. Essa questão do pai é uma polêmica, até dentro da nossa própria comunidade. As pessoas, algumas se revoltam, porque não é o doador. Pra gente é o pai. Ela tem um pai. Ela não vai na escola, não tem pai. Não, ela tem pai. E É um graças pai a doador. ele, é um pai doador, mas Sim. é um pai. Ela vai saber. Então, que nós conversamos e entendemos que a gente Mas decidiu... isso é muito polêmico mesmo. E a gente decidiu que... Eu sei que muitos casais não aceitam e tá tudo bem. Só E que tá tudo aqui, bem. dentro Sim. das nossas crenças, do que nós acreditamos, do que nós achamos que vai ser bacana para ela entender Uma questão também. espiritual, né? Espiritual também, que vai além de crenças, né? A gente decidiu que nós vamos fazer um ritual no Dia dos Pais e que a gente vai fazer um ritual de Agradecer. gratidão. Para ela agradecer o pai. Porque graças a esse doador, nós podemos Sim. ter ela. Então, Sim. a gente quer que ela tenha essa consciência de gratidão mesmo. Ele não faz parte de forma presente, Sim, física, diária ali. mas ele existe de alguma forma, né? Então, a gente vai criar esses rituais e, principalmente, fazer de tudo para criar um ambiente e uma identidade nela que nada possa desmoronar, assim, que nada possa atingir, né, de forma profunda. A Isa, eu tenho que interromper ela um pouquinho, porque ela tem o dom da palavra, entendeu? Aí ela começa a falar, sabe o que acontece? Daqui a pouco você tá chorando aqui, entendeu? Daqui a pouco a gente tá enchendo a caneca de lágrima aqui. Porque, assim, eu acho que o que você tá falando, pra mim, é uma das coisas que eu tenho, assim... Eu olho, eu vejo, é o que os meus pais me passaram.
sendo, né, uma família criada ali dentro do modelo heteronormativo, né, mas, né, que é o relacionamento dos meus pais e como eles criaram eu e meus irmãos. Mas eu acho que o principal que eles sempre quiseram passar é: a família de vocês tá aqui, tem uma estrutura, vocês vão sair. É aquele negócio, não tem nunca na vida como você fala, eu não quero que a Hope nunca se frustre porque alguém falou alguma coisa. É aquilo que você falou. Isso a gente nunca vai conseguir proteger, né? Seja filhos de um casal hétero, de um casal homem, enfim, de uma pessoa trans, não tem como. Só que o que essa pessoa precisa saber, né? Essa criança precisa saber, esse adolescente precisa saber é que eu tenho uma estrutura familiar. Eu tenho pessoas que, olha, aconteceu isso, eu posso voltar para casa? Eu posso dar risada, eu posso chorar, eu posso abrir o que aconteceu, não sei como agir, mas é eu ter essa estrutura, eu ter esse suporte, né? Então, e eu acho que isso também mostra muito para a sociedade, né, a sua própria fala, né? O quão é importante e reforça o quanto é independente, né, de orientação sexual, não é porque é um casal hétero, um casal homo, uma pessoa trans com uma outra pessoa, enfim, essas pessoas terem psicológico, terem estrutura e juntas formarem um ambiente, ou seja, uma família que tem estrutura adequada para acolher essa criança, né? Porque daí assim ela vai estar preparada para aguentar qualquer coisa que vai aparecer ali na frente. Porque a gente nunca vai conseguir blindar essa criança para que no mundo nada nunca atinja ela e deixe ela frustrada. Pelo amor de Deus, né? Não tem como a gente falar isso. Exatamente. A gente estaria muito, muito doidão se a gente estivesse falando isso. Né? Sim. Mas muito bacana a gente ver isso e ver que, né, a Hope tem assim, ó, lá, ó, aqui, ó. É um acolchoado pra voltar pra casa, olha, entendeu? Perfeito, a gente sabe que nunca será, mas a gente vai dar nosso melhor. Isso eu não tenho dúvida, vocês ter já essa dão. consciência. Isso eu não tenho dúvidas. Essa é a responsabilidade que a gente sabe que nós temos, né? A responsabilidade de dar o nosso melhor, de fazer tudo que nós pudermos para criar esse ser humaninho com os valores de amor, de bondade, compaixão, que é o que a gente precisa, né, para fazer desse mundo um lugar melhor. Nós não somos perfeitas, nem ela vai ser e nem queremos, a gente quer que ela seja bem livre mesmo. Mas que depender de nós, a gente tá aprendendo todos os dias, né? E nunca vai acabar. A gente entendeu isso agora na pele. Nunca vai. Eu falo que só vai mudando, os probleminhas só vão mudando de acordo com o passar do tempo. Mas ele não deixa de existir. Não deixa. Você começa a ler sobre o salto, você começa com um pouquinho desesperada. Falando, assim, sei lá, né, dentro ainda desse tema, da representatividade das mulheres, né, na sociedade, e agora a gente dentro dos tratamentos, assim, de reprodução assistida, porque isso, querendo ou não deixa de demonstrar para a sociedade, né, também um poder feminino, diríamos assim. Não só falando de dupla maternidade, mas eu vejo que até a própria produção independente feminina entra um pouco no que a gente está falando, porque passa um pouco dos mesmos processos que vocês passaram, que é ter que selecionar um doador, né? Eu ter que falar, olha, sim, eu resolvi que eu quero ter meu filho, não encontrei o meu parceiro ou minha parceira, estão fazendo e tá isso. Tudo certo. Isso é bem legal. Então, eu acho que eu quis incluir esse tema junto, porque Incrível. tem tudo a ver, entendeu? E também tem tudo a ver com quanto isso, né, aquela mulher representa para a sociedade do tipo, sim, eu vou bancar isso daqui, tá tudo bem. Se vocês não entendem esse modelo de constituição de família, vão se atualizar um pouquinho. Isso mesmo. E eu acho que isso traz também um pouco, como vocês estavam falando um pouquinho do doador, eu queria saber, só porque as pessoas soubessem, acho que a gente falou um pouco, mas o que vocês, assim, priorizaram? Eu sei que todo mundo sabe que eu vou ter preferências, né, por características fenotípicas, enfim, que eu sempre falo, aquele casal vai entrar num consenso, né? Aí quando entra no consenso, que no caso da Isa demora 1 ano e meio quase, eu não coloquei, vocês viram que eu não falei da Natami, eu falei da Isa. A Natami tava tudo certo, gente, mas a Isa foi difícil o negócio ali. O que vocês priorizaram, assim? Porque eu conheço talvez um pouquinho de vocês, eu queria que as pessoas também soubessem o que vocês olharam e falaram assim, não, é isso daqui. É claro que vai muito além da cor do olho, Sim. da textura do cabelo, enfim. O que vocês priorizaram? Eu fui muito... Parece até meio bobo, mas eu fui muito vibe. Assim, de olhar e falar, nossa, olha, tem uma aura bonita, parece que tem uma coisa, assim, de paz. Luminoso. Luminoso, o luminoso era a nossa palavra. Esse é luminoso. Esse é luminoso. Esse é luminoso. Eu acho que
Isso e, claro, a questão genética, né, pesava bastante. Sim. E eu acho que era uma questão que a gente procurou entender bem, porque realmente é um universo que, quando a gente entra, não é só na primeira consulta, você já realmente não sai. Eu ouvi isso aqui no podcast anterior. Você não sai de lá já com os remédios para tomar, não. São várias etapas, são muitas Você coisas. sai com tanto de dúvida. Exato, exatamente. Porque você começa a entrar num mundo que você nunca viu nada daquilo. Nada. É E tudo depois muito você vê que novo. aquilo é só o início do mergulho. É só o dentro. início. E depois você passa a primeira etapa, você acha, agora vai. É isso. Não é bem assim. E parece que é incrível essa. É incrível, mas eu vou explicar por que o Dr. Vini estava falando, gente, que eu sou muito indecisa e vocês vão me entender, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que vai se identificar. Essa questão da tecnologia, por exemplo, nós escolhemos um doador internacional, porque dava para ver fotos desde pequeno, características, até o pai, a mãe, é incrível. Só que aí eu sou libriana. Quando dá muita opção, Jesus eu não sei qual que eu escolho. Imagina, quando você tem muita Eu não opção. lembrava dessa parte. Gente, mas quando você tem muita opção, isso é óbvio. Você tem duas, você escolhe entre uma e outra. Agora, se você tem 1000 opções para escolher, aí você já começa a ficar desbaratinada. Entendeu? E realmente era essa questão do luminoso. É claro que as características que você vê lá também pra gente, a espiritualidade é muito importante. Nós queríamos um doador que acreditasse em Deus, que tivesse alguma crença ali, né? E, se possível, que batesse com as descrições que nós gostamos. E qual o motivo que fez com que ele doasse, com que ele se tornasse um doador? Era para fazer a diferença no mundo? Era para ajudar outras pessoas? Ou era para ganhar R$100? Não, que não é isso. Ou era para pagar os boletos, entendeu? Sim. Quais eram os valores, né, os princípios desse doador? Isso tudo nos chamou muita atenção. E eu acredito que tem sempre o dedinho de Deus, porque nós temos essa crença, né? Mas demorou mesmo. É algo que, se você já está pensando, já começa a ver hoje. Já marca uma consulta com esse homem espetacular e já entra lá. E já entra lá para você entender. Não, isso é verdade. Eu Gente, quis porque é algo que demora. eu brinquei com você, mas eu fico imaginando. Eu acho que eu também demoraria muito se eu tivesse que selecionar um doador ou uma doadora, porque realmente eu acho que eu ia pegar nesses pontos, né? A parte de crenças, enfim, o que aquela pessoa, sei lá, por fazer né, quer representar alguma coisa na vida ou não, qual que é o propósito de vida daquela pessoa. Acho que eu queria ouvir isso um pouquinho de vocês, porque eu acho muito interessante, inclusive, ouvir isso. Eu lembro que uma vez eu não lembro se a gente conversando ou até foi em um dos vídeos de gravação da Cris e da Ana, que eu lembro que elas falaram que o fator decisivo para elas selecionarem foi uma carta eu que o doador, lembra? Ela falando isso, que ele escreveu, e o conteúdo daquela carta que foi o que fez elas decidirem por aquele doador. Então, acho muito interessante, assim, né? Sensacional. Falando um pouco, né, dessa importância que mulheres têm, né, representando não só a posição na sociedade, mas eu digo também representando pessoas que são, eu diria, formadoras de opiniões e que conseguem transmitir coisas boas, que são vocês, né, gente? Quem não sabe, vai lá ver na internet o tanto de fã-clube que essas gatas têm e o tanto que eu acho que a gente falou sobre isso durante o processo, o tanto que eu achava legal, né, vocês trazerem isso. Mesmo porque vocês, obviamente, já compartilhavam, né, as suas coisas da vida, as crenças de vocês, né, os propósitos de vida de vocês, o que vocês acreditam, o que vocês almejam, assim. Mas eu vejo que é muito legal, porque muitas pessoas, vocês sabem disso, olharam pra vocês falando, não que eu vou naquele exato momento, mas eu posso querer fazer, mas eu posso. E eu acho que a partir do momento, quando a gente fala dentro de diversidade, eu vejo que alguém foi lá e tomou aquela atitude que talvez tá ali, como que eu falo? Dormindo ali dentro de mim, que eu quero, mas eu não quero mexer nela ainda, a gente vê que aquilo é possível. Então, eu acho muito legal isso de vocês, porque eu acho que vocês... eu tenho certeza que vocês inspiram muitas pessoas. E muitas outras pessoas dentro da nossa comunidade que pensam, né, em ser pais, mães, enfim, que querem muito constituir a sua família. Eu queria muito saber de vocês, assim, como que foi durante o processo, né, que vocês compartilharam, óbvio,
né, todas as etapas, assim, como foi acontecendo, tudo. O feedback que vocês tiveram em relação às outras pessoas, que eu acho que isso é muito legal. Se vocês se sentiram acolhidas por essas pessoas, ou tiveram, eu tenho certeza que talvez pessoas devem ter mandado 1 zilhão de mensagens no inbox falando, pelo amor de Deus, eu também quero, né, e se espelharam nisso. E o que isso realmente traz, assim, de sensação para vocês, de poder... isso realmente contribuir, né? Não é contribuir só influenciando positivamente outras mulheres, mas é contribuir, assim, muito, muito, muito positivamente também para a nossa comunidade, encorajando pessoas. E eu acho que o principal de tudo é mostrando as nossas famílias, elas existem, elas são estruturadas e sim, elas criam crianças. E ainda tem crianças maravilhosas igual a Hope. Exatamente isso. Eu acho que é o que a gente mais se orgulha, assim, Sim. de estar na internet hoje. Eu E se a também gente, me orgulho de vocês. e se a gente ainda tá lá compartilhando, postando, é por isso, assim. É o que deixa a gente mais feliz. Eu acho que é justamente esse feedback que a gente recebe, que a gente recebeu. Desde o início, pessoas que falam, eu acompanho vocês desde o início e sabiam que aquilo era um assunto esse é um assunto que a gente sempre falou, desde o começo. Tanto é que as meninas, assim, as nossas churunês, nossas maravicheries, acho que ficaram durante uns 2 anos subindo hashtag Vem Baby Natiza. Então, eu falei isso num vídeo nosso. Era um sonho nosso, com elas também, Sim. sabe? Para que elas vissem que é possível. É o que a gente falou. Não é só um sonho. É uma coisa que pode ser real. Que concretiza, né? Que concretiza. Até a gente mesmo. Sim. Eu tenho certeza que tanto a Isa quanto nós já estivemos em outros relacionamentos que a gente já desejou isso, né? Porque isso não é uma questão sobre a outra pessoa. Por isso, aí as produções independentes. Sim. É um sonho individual. Sim. Então, tem que dar match, né, no tem negócio. que dar match, Então, já tinha almejado, já tinha visualizado isso em outros relacionamentos, mas com a Isa, claro, foi tudo diferente. E a gente mesmo, quando começou, já deu o primeiro passo, deu o segundo passo, a gente falou, a gente tá realmente fazendo isso. Tá caminhando. Isso tá realmente acontecendo, tá realmente fluindo, vai ser real, né? Sim. Não é mais aquele nosso sonho. Exato. Então, imagina as pessoas que têm esse desejo, vendo a gente realizando e sabendo que elas podem realizar também. Então, nossa, a gente... foi algo, assim, que foi a maior coisa que a gente já fez na internet. Eu acho que, com certeza, foi essa conquista, Sim. né? Não sei se eu posso dizer que foi uma conquista. Com certeza foi. Mas acho que isso foi a maior coisa que nós já realizamos, assim. É uma grande conquista. Eu posso falar pra você que é uma grande conquista. Não só eu, como todos vocês podem falar, porque eu acho que é isso. Quando você olha hoje em dia na internet, me desculpa, tem muito conteúdo bom, tem muita coisa boa, mas a gente também sabe que tem muita coisa... Tem fake news, tem coisa só espalhando ódio, tem... Sabe? Ao invés de você fazer alguma coisa que é pra melhorar a vida de outra pessoa, na verdade não, é só pra piorar. E não, o que vocês fizeram é totalmente julgamento, oposto. né? Exatamente. Julgamento é vocês fazendo coisas boas, vocês sabem que vocês têm também, porque não tem só comentário positivo, mas a gente não liga, né? A gente não tá nem aí. Mas vocês sabem que o que vocês, né, estão fazendo, vêm fazendo, isso tudo é algo que tem uma mega representatividade e de um aspecto positivo, né? Diferente de coisas que a gente vê na internet hoje em dia, que é totalmente destrutivo, diríamos assim, né? E que bom, porque vocês, obviamente, não fariam nada destrutivo, né? Olha para essas duas maravilhosas. Olha, gente, o nosso intuito é, de verdade, declarado, formar cada vez mais um exército que vai contra essa maré. Porque hoje é o que você falou. Se eu falar que fulano traiu ciclano, vai dar uma mega audiência. Se eu falar que duas mulheres casaram e são super felizes, ou casal hétero também, a audiência é muito menor. Então, o nosso papel aqui, de todo mundo que se conectar conosco e tiver esse propósito, é fazer o amor ecoar mais que o ódio. A gente precisa fazer isso. Esse é o nosso papel. A gente tem que juntar, a gente tem que se conectar com essas pessoas. E às vezes, essas pessoas nem estão tão ativas na internet, mas a gente tem que vir. Sim. A gente tem que formar esse exército do bem, do amor,
Porque essa é uma forma da gente transformar o mundo verdadeiramente. E é muito importante esse podcast, essas coisas que a gente faz, esses conteúdos que a gente produz, porque a gente também recebeu muita mensagem falando, vocês vão destruir o relacionamento de vocês tendo um bebê, né? Porque esfria, vocês não têm mais tempo pra nada, é só o bebê, vocês vão ver, vocês vão se arrepender. E claro que dá um frio na barriga, não só disso é o menor, mas dá um frio na barriga de será que eu vou conseguir criar esse bebê? Será que eu vou ter estrutura? E hoje nós entendemos que é puramente o medo vem da falta de informação, né? As pessoas precisam se informar, precisam entender, a gente precisa compartilhar o dia a dia sem... cada vez menos, eu tô feliz porque cada vez menos a gente tá tendo aquela coisa lúdica, né? Aquela enfeitação de pavão, ai, que é lindo, maravilhoso. Gente, não é. É muito desafiador, essa é a palavra que eu tava procurando. É trabalhoso, digamos trabalhoso, assim. Mas é difícil sim, não vou falar pra vocês. É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Primeira semana eu levei um choque, a Natânia achou que eu não ia mais voltar pra casa. Tinha certeza. Juro pra vocês. Tinha certeza. Eu tinha certeza, porque toda vez que ia fazer ultrassom, ela falava, isso, filha, continua aí, bem quietinha, dormindo. Eu falei, vai, aguarda pra você ver, guarda pra você ver. Doutor Miriam lá quase saiu pra comprar cigarro, nunca mais voltou. E eu não fumo, gente. É muito desafiador, só que, gente, é justo que o que valha tanto seja trabalhoso. As coisas mais difíceis da nossa vida, as coisas mais valiosas que nós conquistamos, exigem muito de nós. E eu falo que um filho é a oportunidade que Deus deu para que a gente chegasse no nível máximo, assim, o mais que a gente pode ter próximo do que Ele sonha para nós. Porque você sai do seu umbigo. Você vai se tornar uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais empática. E não tem como. Ou você se torna... Claro, se você quiser se tornar uma mãe, né? Porque tem gente que tem filho. Exato. Aí não é ser mãe, não é ser pai. Mas se você for mãe, se você for pai, já saiba. Que eu acho que é a prova máxima de Deus na nossa vida. Se tivesse uma prova final, é ser pai e mãe. Aprenda a pensar no outro, entendeu? Você não vai comer na hora que você quer, você não vai tomar banho na hora que você quer, entendeu? Você vai ter que realmente estar ali, ó, fisgando de sono, assim, ó, mas vai ter que estar ali, né, atenta ao mesmo tempo, isso. se doando, porque é isso, Sim. é se doar, né? E eu não tenho vergonha de dizer, gente. Eu não sou... Eu acho que tem muitas... umas que vão me criticar em relação a isso, mas muitas vão me entender. Eu vi as minhas amigas no interior, parece que elas foram criadas para ser mães, sabe? Assim, elas já tinham na cabeça, eu quero crescer, ter minha casa, ter meus filhos. E eu sou uma pessoa dessa geração, eu sou viciada em trabalho. Eu amo o que eu faço, eu gosto demais de trabalhar. Então, eu entendi, eu achei que eu era super preparada para ser mãe. Quando a Hope chegou realmente dentro de casa, primeiro dia, um apagão, sem energia elétrica, eu entendi. Eu não estava preparada para ser mãe, eu estou aprendendo. Agora, Deus é tão incrível que me deu uma mulher que nasceu para ser mãe. A Natami, de verdade, é a pessoa que eu mais admiro, é a pessoa que me inspira. Ela é uma mãe fabulosa. Não teve um dia desses 4 meses que a Natami reclamou. Eu acho que eu reclamei, assim, quase todos. Mas depois eu volto pro meu eixo, porque eu sou humana, eu entendi também, eu aprendi a me acolher, Sim. a entender que eu não sou perfeita, a entender que eu não nasci pronta, que eu vou aprender e tá tudo bem, e que a Hope me escolheu assim. Sim. Ela escolheu uma mãe que já tá pronta e a outra aqui desengonçada que tá aprendendo. E nós 3 estamos aprendendo juntos, né? Snow e Calise também, não posso esquecer deles. Nossos filhos de 4 patas. A formarmos essa família Sim. linda, que não sem romantização, não é perfeita, mas que é cheia de amor, que tem essa intenção por trás, é o mais importante. Acho que traz à tona muitas coisas, né? Igual você falou, você tem que aceitar que você não é perfeita, você tem que lidar com isso. Então, mexe com o psicológico, além Sim. de também esgotar a parte física, diríamos assim, né? Mas eu acho que, como tudo na vida, depende muito de como a gente lida com aquilo, né? A gente tem um jeito, vou lidar da melhor maneira ou da pior maneira. E eu sei, como vocês são, assim, eu sempre falei isso muito com vocês. Eu sei que vocês lidam com esse aspecto como um aprendizado. É difícil, tem dia que reclama, tem dia que reclama. Mas vocês sabem que ali, todo esse processo também é mais uma etapa, não só de amadurecimento pessoal, Sim. mas também uma etapa de amadurecimento como casal. Total. E isso eu falo porque eu vejo de vocês falando, eu vejo de vários amigos meus de casais héteros falando, e que, assim, passam por mini crises, diríamos assim, que são construtivas, mas você tem que saber passar por aquilo ali, porque sim, gera crise. Sim.
né, a dinâmica daquela casa, a dinâmica do casal não muda. é mais a mesma. Não é mais a 1000%. mesma. Então, é mais uma etapa de aprendizado e de crescimento. Se você não souber passar por aquilo ali, realmente, aí dá ruim, entendeu? Então, você tem que estar preparado a crescer e evoluir. Exatamente. A gente entrou nesse consenso que eu falei, amor, eu acho que os casais, nessa fase, eles terminam, o que é muito... Agora a gente consegue entender o porquê, é muito... O maior índice de o separação. maior índice de separação, porque assim, o cansaço e a exaustão, ele leva à falta de paciência. Exato. E na falta de paciência... A Natami também não pode passar fome. Lembra que ela faz? Você lembra, né? Não pode. Exatamente. Além do sono principal é a fome. Exatamente. Só não sou eu. E agora eu ainda fico, eu sou lactante. Tô com Você mais não vem- fome. Não posso passar fome. Você não vem com graça, porque Isa faz jejum intermitente, gente. Aí ela acha, quando eu falo, Não façam nossa... isso em casa. Exatamente. Aí, de repente, eu falo, nossa, eu preciso almoçar. Ela fala, quê? Então, eu falo, eu sou lactante, eu preciso disso. Não restringe minha comida. Mas, realmente, isso foi algo que está fazendo, né? A gente amadurecer muito como casal. E, com certeza, criando um vínculo ainda mais forte, porque... É desafiador. É desafiador. Ali no auge da exaustão, tanto ela quanto eu. Ela, principalmente, acho que foi na primeira ou segunda semana que trabalhou quase todos os dias. Eu ali Acordando cedo acordada. pra gravar lá, aqui, ó, com a olheira 5 aqui, ó. da manhã. E eu ali o dia inteiro com a neném, a noite inteira acordando pra amamentar. Então, foi algo que às vezes a gente se olhava... Mas aí, acho que a gente tá aprendendo cada vez mais, né? Sim. E pra quem A lidar. achou que isso ia acabar com o nosso relacionamento, por isso que é tão importante falar sobre o assunto, compartilhar com vocês. Gente, é assim. É cansaço, não é falta de amor. Então entenda, vocês vão passar por isso e superem. Porque tem gente que acha... Porque se a gente não tem informação, se nós não compartilhamos as experiências, aí você vai achar que o quê? Não tá mais legal. Ai, meu Deus, acabei com a minha mudou vida. alguma coisa. Ai, Não tem mudou. mais- Não a gente tá, não tem mais não é tempo. mais o sentimento. Acho que eu não tô gostando da pessoa. Gente, não tem nada a ver com isso. É cansaço. É mudança de rotina. É muita coisa. Supera a dificuldade, gente. Vamos. É uma vida que morreu. A gente É porque é mais renasceu. fácil largar e falar, mudou, acho que não tá a mesma coisa. exatamente. Que você ir ali e falar, não. Consertar, Não é que mudou, é que a gente tá dialogar. passando por um período de turbulência aqui, entendeu? Mas é muito mais fácil abandonar o barco. Ali, E pra você ter uma ideia, a gente foi numa roda de uma conversa entre mães esses dias, né? De um parceiro nosso que nos contratou e foi incrível. E a gente teve uma informação lá que a Johnson & Johnson, que é uma empresa que super investe, né, em qualidade de vida e bem-estar, se acredita que os pais... trabalham na empresa. Os pais que trabalham na empresa têm direito à licença maternidade de 60 dias e ninguém nunca tirou. Você tem noção? Aí as meninas falaram, nossa, é porque tem esse medo de julgamento, que lugar de homem é trabalhando, não é em casa trocando fralda, tal, que coisa boa. Eu falei, gente, tem mais uma coisa. É muito mais fácil trabalhar em qualquer lugar do que em casa, porque você ser mãe é a coisa mais difícil da vida. É o trabalho mais difícil, então eles preferem com certeza. Eu posso falar por mim, gente. Eu tem dia que a Natânia falava, Isa, parece que você tá super feliz de trabalhar, né? Não parecia, eu tinha certeza. É muito mais fácil. Você me falando isso, eu lembro de uma frase de uma amiga minha que ela fez residência junto comigo, uma das minhas melhores amigas. Aí, quando ela engravidou depois, né? Ela falou assim pra mim, porque assim, no R1, que é no primeiro ano de residência, é assim, surreal, você não tem tempo pra nada. Não existe horário pra tomar banho, não existe horário pra comer, não existe horário pra nada, nada, nada. E a gente lembra que trabalhava assim, 30 horas virava, ia embora, descansava 6 horas e voltava pro hospital. Caraca. Aí, simplesmente, a definição dela pra mim falou... Eu falei, como que tá sendo um puerpério? Ela falou assim, é tipo um R1, só que não tem pós-plantão. Do tipo assim, porque você emenda um no outro, só que você não tem nem as 6 horinhas pra descansar. Eu vou usar essa descrição Essa agora. descrição. É um R1 sem pós-plantão, não tem Falaram, descanso. a nossa patroa é 24 horas, não dá folga, não tem horário de almoço. Só que ao mesmo tempo, gente, é incrível, porque dá uma risadinha banguela, aquela bichinha banguela, careca, te dá uma risada, E tá você tudo esquece. resolvido. Tá tudo Tudo resolvido. resolvido. Entendeu? Então, assim, isso fez com que nós trouxe algo muito grandioso. E eu acho que isso acontece, assim, todo ser humano que é pai, que é mãe, entende
uma coisa que eu já ouvia nas músicas, mas você viver é completamente diferente. É entender as nossas mães. Porque isso mudou completamente. Chego até a arrepiar, porque quantas vezes eu critiquei minha mãe? Quantas vezes eu falei, não fez isso. Mas você não me deu aquilo, gente. Agora a gente para e lembra que Meu elas Deus criaram do céu. 3 cada uma. Eu falo, como? Dona Elô, Dona Sônia, chegou o momento de vocês serem reconhecidas. A gente fala como elas conseguiram fazer 3. 3, cuidar de 3, trabalhar fora. Cuidar da casa. E reconhecer essa grandeza delas, ter gratidão pelo amor que elas nos deram, sabe? Olhar para as coisas que nós julgávamos como defeito e entender que elas fizeram o melhor que elas puderam. Sim. E hoje, nossa, elas são nossos maiores ídolos, assim, com todos os defeitos que elas tiverem, o que elas fizeram, a gente quer tentar fazer 1%, que a gente já tá feliz pra caramba. Maravilhoso. Eu trouxe um pouquinho essa parte de como enfrentar, né, as situações da vida e falando, obviamente, dentro do tema atual de vocês, que é aí a maternidade com 4 meses, não deixando ninguém dormir dentro de casa. E fala, viu? E fala, né? Só que isso também me lembra muito, e eu trouxe isso exatamente, porque depois eu queria trazer esse link, é tudo de caso pensado, óbvio. Que me lembra muito uma etapa do tratamento de vocês, que foi a etapa, né, que eu sempre falo assim, quando a gente às vezes está falando, eu acho que a gente até já falou isso um pouquinho no outro podcast, mas eu não aprofundei tanto, quando a gente está falando, né, às vezes de um atendimento, de um casal hétero que às vezes já vem pro consultório que já tá fazendo tentativas, né, de engravidar durante um período de tempo, e às vezes você fala, olha, sei lá, depois de 12 meses eu vou ter que investigar, porque talvez eu tenha, sei lá, uma obstrução na trompa, uma alteração no sêmen, enfim. Você já vai, talvez, suspeitando de alguma coisa, porque eu já tive um tempo de tentativa. Quando, e falando assim, né, eu falo, adoro trabalhar dentro da nossa comunidade, atendendo talvez assim, mais a população LGBT, casais homoafetivos. Eu vejo que quando a gente está iniciando esse tratamento, a gente não inicia talvez suspeitando de alguma coisa. A gente dá como ponto de partida o sonho de constituir a família. Mas a gente não lembra que eu também posso ter um diagnóstico de endometriose. Sim, eu também total. posso ter um diagnóstico de uma obstrução tubária, né? Uma obstrução das trompas. Então, assim, a gente vai descobrir, às vezes, durante o tratamento, diferente de um casal hétero que está tentando, né, engravidar lá em casa, a gente vai descobrir durante o tratamento e durante as etapas. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu lembro que a gente teve uma etapa durante o tratamento de vocês, né, que a gente lembra, fala do lado das porcentagens, quantos óvulos maduros, qual é a taxa de conversão de óvulo para formar embrião, e que a gente teve alguns óvulos, lembra? Que a gente não vai entrar nas questões técnicas aqui, a gente pode outro dia falar sobre isso, mas que mesmo a gente utilizando de todas as técnicas, todas as medicações e todas as estratégias clínicas, aqueles óvulos nunca seriam óvulos maduros ou aptos à fertilização. E foi um número muito maior desse tipo de óvulos, digamos assim, do que a gente imaginava. E, como vocês sabem, eu tenho a mesma fé que vocês têm, mas ao mesmo tempo eu também tenho o meu papel como profissional, como médico, que eu também tenho que trazer a parte um pouco mais realista, né? E eu acho que eu sempre falei isso pra vocês, a gente não vai desanimar, veio um pouquinho abaixo do que a gente queria, mas as nossas próximas etapas são essa. E elas são... Por quê? Agora vocês estão descobrindo por que eu chamei elas para trazer aqui, para representar esse Dia das Mulheres e a dupla maternidade. Porque eu admiro vocês não só em relação a representar isso para a sociedade, para outras pessoas, mas porque eu também tenho muito, assim, admiração e respeito pela forma que eu já via que vocês enfrentavam, ou diríamos assim, lidam com as coisas. Por isso que eu trouxe esse assunto de como está sendo agora, como vocês estão lidando. Porque eu lembro que lá, durante o tratamento, também teve esse período de lidar com as dificuldades não sabidas ou não conhecidas que a gente teve diagnóstico durante o tratamento. E que eu vi vocês, assim, lidarem maravilhosamente bem, tá? Com apreensão? Sim. Com medo? Sim. Mas lidando da melhor forma. E aquilo ali realmente é algo que me traz muitas coisas boas, porque isso realmente
mostra o jeito que vocês sabem lidar com as dificuldades, assim como também sabem celebrar as vitórias, mas sabe sim que na hora da dificuldade ali, calma, vamos respirar, vamos ter tranquilidade, vamos ter fé, vamos seguir em frente que vai dar certo. Sim. E óbvio que eu não vou, vocês já falaram, mas eu não vou falar o fim desse processo todo, que eu quero ouvir um pouquinho de vocês como foi essa vivência desse momento, né? Desses períodos, assim, longos 7 dias após a fertilização, até aguardar ter embrião, né? Fazer análise genética e que teve esse embrião maravilhoso chamado Hope, que foi o único embrião, né? Geneticamente normal. Posso falar aqui porque vocês já comentaram anteriormente. Sim. E que, graças a Deus, tá aí, linda, maravilhosa, nascida. E muito bem, obrigado, diríamos assim. Mas eu acho que isso também traz muitos ensinamentos para as pessoas em relação... Eu não tô falando só lidar com o período do tratamento, não. Eu tô falando como lição de vida, assim, Sim, sabe? no geral. Como essa forma, assim, de vocês enfrentarem, o que passou na cabeça de vocês. Porque eu lembro que você falou, Dr. Vini, calma, eu sei que você tá... né? Porque eu realmente... fico chateado junto, vocês sabem que eu vou vivenciando tudo. Eu vou vivenciando todas as etapas juntas. As alegrias, as tristezas, as ansiedades, o medo ali naquele determinado momento do tratamento. Mas eu queria ouvir isso um pouquinho de vocês. Vocês contassem, obviamente, né? Pra galera que tá lá em casa. Olha, pra quem não é tanto de crer, existe aí a física quântica, né? Assim como tu pensas, tu és. O que você tem dentro da sua cabeça cria a sua realidade, né? A visão que você tem, como você pensa, como você sente, cria a sua realidade. Se você pensa negativamente, você vai ter resultados negativos. Se você pensa positivo, você vai ter resultados positivos. Isso é uma coisa que está em alta, todo mundo sabe que é uma coisa comprovada pela neurociência e a psicologia positiva em geral. Enfim, é um assunto longo. Mas para nós... sempre foi, além disso, que é algo que a gente segue também, que faz parte da nossa vida, do nosso estilo de vida, foi completamente a fé. Aquele a quem nós servimos, né, a quem nós acreditamos, não é homem para mentir, ele deu essa promessa para nós e a gente acredita que quando você sente no coração, quando você sente é porque Deus já viu isso lá na frente. Então, nós sabíamos que isso ia acontecer. Nós nunca duvidamos. A gente não sabia se seria agora, se seria depois. E Deus já tinha dado uma prova de fogo pra gente 1 ano antes, porque... alguns meses antes, na verdade, né? A Natami pode falar melhor. Ela já tá até emocionada, porque realmente é algo que nos emociona. Porque acho que foi o momento que talvez nós... tenhamos, de forma humana, nos questionado. Será que vai dar certo? Quando a Natami teve crise de ansiedade, síndrome do pânico, que é algo, infelizmente, que muitas pessoas passam. E ali, acho que até mais ela. Talvez em algum estágio, algum momento, ela tenha se questionado. Será que isso vai dar certo? Será que eu vou ser mãe? Eu vi isso, né? Com certeza. Eu acho que realmente já tô emocionada. Toma uma aguinha. Sério, gente, hormônios. Foram alguns meses antes, sim. E eu me questionava não só por mim, mas por ela também. Tipo, será que ela vai aguentar essa barra? Nós já estávamos iniciando, né, o tratamento. Aí a gente deu uma pausa. Foi, acho que uns 3 meses depois de a gente iniciar, ter ido na consulta. Sim. Aí a gente fez uma pausa. E acho que ali foi o nosso maior momento, assim, de conexão com Deus, pelo menos. Eu sei que eu posso falar por mim, por ela, até pelas crenças dela, pelos preconceitos que ela tinha em relação a essas questões de saúde mental, né, por motivos dela pessoais. E ali foi onde a gente entendeu que era tudo na nossa casa envolvia ele. Tudo na nossa casa era ele que comandava. E a gente tinha, sim, que entregar tudo nas mãos dele e honrar tudo que a gente imaginou, que é o que a Isa falou. Se a gente imaginou é porque Deus já cumpriu. E dali foi o início da nossa etapa da fé e também
o nome dela não é Hope à toa, né? Exato. Ele carrega não um peso. A gente nunca quer que ela pense isso, né? Que foi uma responsabilidade, um fardo. E sim, algo grandioso que encheu nossos corações e nos guiou no o tratamento inteiro. Sim. Porque a todo momento, eu acho que a força dela já estava entre nós, já estava na gente. E quando a gente orava, a gente ouvia essa voz de Deus, né? Porque É. o Dr. Vini dava cada vez uma notícia mais difícil. Começaram com tanto de obras, foi diminuindo, e toda vez que ele falava, a gente ouvia essa voz nas nossas orações. A gente só precisamos de um. Nós só precisamos de um. Se vocês não querem ter um, porque desde o começo também isso é um detalhe. Eu e a Natami, nós nunca quisemos gêmeos, né? Tem gente que gosta, que opta, que quer pôr 2 logo pra tentar ter Que gêmeos. me deixa maluco. Nós queríamos... Nós sempre quisemos um bebê de cada vez, né? Sim. Então, Jesus falava com a gente, você não quer um? Então só precisa de um. Se não tem 10, se tem 6, se tem 3, mas aí foi afunilando demais, né? Vai dando desespero. Ai, meu Deus! Ai, meu fé. Deus! Só precisa de um, mas vai ser só um mesmo, papai do céu. E foi, né? Sim. Foi um único embrião e as pessoas até perguntam, mas eu vou engravidar de primeira? E aí é uma saia justa, né? Porque não, cada caso é um caso, não significa que todo mundo vai engravidar de primeira. Não foi na folga, assim, que a Nathalie, sobrando uns 10 óvulos. Não. Foi uma promessa, a gente acredita que foi um milagre mesmo. Tinha um, e aquele um tá hoje aqui entre Nossa nós, 4 esperancinha. meses, rindo, falando que nem uma tagarela pelos cotovelos. E a gente acredita que realmente tem a sua parte, que é você tem uma excelência admirável. A gente só se Agora orgulhou foi me e deixando entendeu que... Não, a gente entendeu que você também foi parte dos planos dele pra gente, né? Que Sem a gente dúvidas. acredita que Deus quer pros seus filhos o melhor. Então, the best of the Certeza. world, da reprodução, trouxe pra gente. Você foi uma peça fundamental, mas ali o dedo, a mão dele, já estava tudo escrito e a gente acreditou. E vinha um a menos, vamos acreditar e vamos. Tinha hora que dava uma balançada, mas vamos seguir firme. Já agradecendo pelo milagre que a gente E foi acreditava assim ter mesmo, eu tô aqui de recebido. prova. Que foi Sim. mesmo. E eu vejo... Na verdade, eu vou falar um negócio aqui que nem a própria pessoa sabe. Eu vejo isso, obviamente, né, falando... a gente tá falando do que a gente acredita e eu acho muito importante, além de... Independente do que seja religião, crença, o que essa né, pessoa que tá aqui assistindo tem de crença ou fé, mas é muito importante a gente trazer também esse cuidado de saúde mental independente, mas dentro do tratamento de reprodução assistida é um negócio que, assim, é isso. Eu estava prestes a iniciar um período de extrema ansiedade, expectativas. Tem um sonho envolvido, tem todo esse processo que, querendo ou não, vai diminuindo a quantidade até chegar em X números de embriões, né? E aí depois você chega nesse embrião, você sim, vai realmente implantar esse embrião, sua gestação vai evoluir. Então, assim, não dá pra gente falar que não dá ansiedade. Até que não tem ansiedade, Nossa, vai ficar ansioso, não tem como. Exatamente. Então, realmente, eu lembro, né, do tanto que a gente se preparou em Sim, relação a isso, de demais. quanto a gente ajustou medicação. Eu falei, olha, essa medicação pode depois, engravidando, continuar e a gente tomou todo esse cuidado antes. E é claro que eu dei essas orientações, mas a gente teve uma pessoa muito maravilhosa envolvida nisso, que ela vai acabar de descobrir agora, que eu vou convidar ela para o próximo capítulo, que se chama a doutora Luciana Faria. Maravilhosa! Ela ainda não sabe, mas fique sabendo agora. O convite está sendo por aqui. Logo eu te mando um Nossa. WhatsApp, tá bom? Ela Eu falo, se não fosse, incrível. se não tivesse sido você e ela, assim, Trabalhando em conjunto. nessa junção, trabalhando comigo nessa época. A Lu Porque eu não consigo imaginar, assim, a Natami, de quando procurou a doutora Luciana, Sendo mãe. sendo mãe. Sim. Imagina, gente, eu não fechava a porta do banheiro de medo. Sim. Não saía de casa de medo. Então, vocês foram muito essenciais. Esse cuidado, esse acompanhamento, esse apoio. Eu serei com certeza eternamente grata, porque isso, se não fosse vocês, não teria acontecido. Beleza, e é isso, eu queria contar porque eu acho que isso é realmente muito importante, né? Eu acho que
no seu caso, né, isso acabou, eu diríamos assim, dando, né, um sinalzinho antes. Mas às vezes não. Às vezes eu tenho esse sinalzinho durante o tratamento, às vezes eu tenho durante a gestação. E quando a gente olha lá pra trás, que bom que a gente teve, né? Porque naquele momento, quando você olha pra isso, você fala, meu, que coisa ruim, que horário, que momento péssimo de acontecer. Eu tava me planejando pra começar, não foi perfeito, porque a gente teve tempo de se programar, você conseguiu passar durante o tratamento, óbvio, dá uma ansiedadezinha, mas ela tava controlada ali. Tava medicada. E depois também, o que? Durante a gestação, uma gestação que assim, graças a Deus foi assim, ó, extremamente tranquila, que você, né, não teve nenhuma crise. Tem as ansiedades da gestação, normal, mas não tem teve nem como. uma crise, né? Porque a gente teve esse tempo pra se preparar. Eu acho que é exatamente sobre isso que quero conversar com você, doutora Luciana Farias. Você está sendo chamada agora, tá bom? Nossa, ela tem que aceitar que essa mulher não, ela não tem opção de falar não. Tem opção. Porque se ela não falar não, eu vou em cima dela e endossando. vocês também, a gente amarra ela e traz Com ela aqui. certeza. Ela é genial. necessária e Ela é eu muito tinha muito incrível. preconceito com remédios, porque... E muitas pessoas E olha que pra dobrar isso, meu Nossa, filho. eu sou teimosa, gabriana, teimosa. Mas assim, eu vejo que até as pessoas que passam, né, que tem crise de ansiedade, tem síndrome do pânico, depressão, muitas pessoas também têm esse preconceito, porque já tiveram experiências na família. Eu tenho uma história, assim, de muitos traumas, porque minha mãe teve depressão e... tomava medicação e ficava muito dopada, se transformava numa outra pessoa. Então, muitas pessoas têm medo dessa questão. E não vou mentir, existe sim. Eu acho, sim, eu conheço ainda assim médicos, não tô menosprezando, mas que tem uma mãozinha meio pesada. A doutora Luciana é algo que a gente se conectou muito, porque ela é uma pessoa que tem essa mãozinha leve. Tô falando de um jeito chucro, né? Mas assim, vai te receitar uma medicação que eu vi que a Natami não se transformou numa outra pessoa, não mudou, não ficou parecendo um zumbi com a medicação. Sim. Sabe? Então, assim, um tratamento realmente responsável e assim, ela estudou, se empenhou muito em fazer esse tratamento sem que a pessoa criasse dependência, né? Porque esse era o meu maior medo. De ter uma pessoa do lado que dependesse de remédios e depois... Talvez eu já sabia lá no fundo que eu não era tão preparada quanto a Natami. Depois dizia, só eu, essa criança, e tendo que cuidar da criança e da Natami. Eu tinha esse receio, né? Mas aí foi o momento de entrar na fé, de curar também as minhas feridas emocionais, os meus traumas, e a gente entender que tudo realmente acontece na hora certa. Eu precisava me curar desse trauma, entender que a minha mãe foi minha mãe, ela não teve o suporte que a Natami teve, e que essa minha história é outra, para não repetir ciclos, não trazer isso à tona e viver outra vez esses traumas, né? Então hoje a gente vive de uma outra maneira, uma outra história, uma cura que foi linda, e com as pessoas essenciais, você, doutora Luciana, uma nova história, né? Tá vendo? A vida deu também a oportunidade de você conhecer uma outra pessoa incrível que é ela. Foi. Que eu também tive, obviamente, né, a oportunidade de conhecer através, né, de vocês no tratamento, nesse suporte que a gente teve que fazer todo esse ajuste, né, em conjunto ali da parte profissional para que tudo funcionasse da melhor forma possível. E ela realmente é uma pessoa... Ela como pessoa é incrível, como profissional é incrível. É óbvio que é por isso que você tá convidada aqui, né, amor? Intimada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, com essas duas maravilhosas. Inclusive, aproveitem e sigam essas maravilhosas. A favor, @isa.mariana e mais um A. Natami.santiago e tem também Duas Mamães. Duas Mamães na Tisa. Aí você pode falar o arroba Duas Mamães na Tisa, que ela tem as duas, tá and a Hope. Exato. E também inscrevam-se aqui no nosso canal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e a gente vai adorar gravar um novo vídeo, falar sobre outros temas que vocês sugerirem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo.